Pânico, a saga que vem nos encantando desde 1996, quando o primeiro filme foi para os cinemas. E caras, como eu adoro essa saga. Pra quem não sabe do que eu tô falando, nela a gente vê um assassino mascarado usando uma máscara de fantasma correndo atrás de adolescentes pela pequena e pacata cidade de Woodsboro. E é dessa saga que eu vou falar hoje. Na verdade, eu vou classificar os 6 vídeos dentro de uma tier list, ou seja, dentro de um ranking que vai da categoria mais alta, que eu carinhosamente apelidei de Rei dos Presuntos, até o fundo do poço, que eu também chamei de excremento de cavalo. Mas antes, alguns anúncios para vocês. Primeiro, já pega sua tramontina e crava nesse botão do like para espalhar esse vídeo aqui pelo YouTube. Também considere se inscrever no canal e ser membro da nossa comunidade, do nosso clube de membros, onde eu coloco conteúdo antecipado, algumas surpresas, votações exclusivas e figurinhas para vocês colocarem aí nos comentários. Isso aí, galera. Então, sem mais delongas, bora classificar os 6 filmes de Pânico. Vou falar agora de um filme que me encantou desde que eu tinha uns 5 anos de idade, né? Vamos pegar aí que Pânico 1 lançou lá em 96. Eu fui realmente conhecer esse filme meados ali de 2001. Então eu tinha quantos anos? 9 anos. Isso, minha matemática aqui tá ruim demais, mas também é o calor que tá fazendo, lazarento, né? Então, eu adorei esse filme porque, cara, o visual do mascarado era maneiro, o Ghostface brincava com as suas vítimas, ligava pra elas, fazia aquele jogo de gato e rato maravilhoso que até então a gente não tinha, geralmente até então a gente tinha aquela abordagem de filmes direto ao ponto, onde aparecia lá o slasher, tramontinava a vítima e ia pra próxima, né? Vide aí os filmes de Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, Halloween e por aí vai. E a saga Pânico veio para mudar isso, para mostrar uma questão mais psicológica do cara mascarado tá brincando com a mente das suas vítimas e também fazendo várias referências ao mundo do terror, como por exemplo a própria saga de Halloween, o que é bem interessante porque a gente tem personagens dentro de Pânico 1 que são fãs de cinema, mas especialmente fãs do cinema do terror. Então tem sempre ali uma piada de quem que pode ser a identidade do Ghostface, quem que vai ser a próxima vítima, aonde que isso vai acontecer. Então, essa questão dos personagens estarem dentro de um filme, mas agirem como pessoas que não estão dentro de um filme, é maravilhoso. Sem contar, no caso, essa metalinguagem, que é justamente isso, brincar com o próprio estilo de filme, né? Fazendo ali alusão às burrices que os personagens estão fazendo, mesmo que eles saibam que isso é burrice, que isso vai acabar muito mal. Nós também temos uma Final Girl, né, diferentemente ali de Mocinha em Perigo, que não é o caso de Sidney Prescott, vivida pela Neve Campbell. Muito pelo contrário, ela vai ali para se juntar àquele clã de personagens femininas muito legais do cinema, como a Ripley, da saga Alien. A gente também tem a Laurie Strode, de Halloween, a Sally Hardesty, em Massacre da Serra Elétrica. Então ela vem para somar, no caso ali de colocar personagens que vão bater de frente com o vilão, que vão descer o braço, né, sentar porrada no vilão, não vão deixar, não vão ficar correndo ali, esperando o príncipe encantado aparecer, não, vão resolver a parada e é disso que a gente gosta. Então eu sou muito suspeito de falar desses filmes, porque vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, que é a minha saga de terror favorita. Então, eu não poderia deixar de colocar Pânico 1 de 96 por apresentar todos esses elementos novos na categoria mais alta de Rei dos Presuntos. Esse, pessoalmente, é o meu filme favorito no quesito slasher, no subgênero do terror slasher, beleza? Concordo comigo? Eu tô achando aí que tô muito bonzinho hoje. Eu não sei, hein, cara. Eu geralmente desço o fumo aqui nesses filmes, mas ó, hoje a situação é diferente porque eu adoro essa saga. E na minha opinião, Pânico é uma das poucas sagas de terror que ao longo de seus 6 filmes não tem uma história ruim, não tem um filme ruim, né? Eu sei que é meio ousado falar isso, mas tá falado. Então vamos partir agora para Pânico 2. Pânico 2 tem uma parada um pouco diferente, porque ele vai mostrar ali a vida da Sidney, do Randy, do próprio Dewey, que depois vai se encontrar com eles, da Gail Weathers, de alguns novos personagens já na faculdade. Então é um filme com uma escala maior, por quê? Porque são mais pessoas envolvidas e inclusive a gente vê o Randy num curso de cinema, o que é mais legal ainda, porque a metalinguagem é aprofundada, é explorado mais essa questão de, pô, a sequência nunca supera o filme original. E nesse caso aqui, de Pânico 2, eu acho que não chega a superar realmente o primeiro filme de 96, mas ele traz coisas interessantes, consegue manter a tensão
né, do Ghostface, que é um novo cara aí perseguindo as suas vítimas. A motivação também é legal, né, pra justificar o porquê que o Ghostface tá indo atrás da Sidney mais uma vez. E eu acho que também tem uma sequência nesse filme que é aquela fatídica parte do carro, que os agentes do FBI estão escoltando a Sidney pra fora ali do campus universitário, e o Ghostface tá mais brutal, tá tomando mais risco, e ele vai lá pra cima do carro, tenta parar os oficiais, acaba finalizando os dois, porque a gente tem a gente consegue sentir aquela parada de imponência, tá ligado? Fala, nossa, esse Ghostface aí tá muito mais profissa do que os dois primeiros lá do filme original. Então, cara, e aquela cena é muito bem construída, do Ghostface batendo o carro e desmaiando, e a Sidney e a amiga dela tem que passar por cima do próprio Ghostface enquanto ele tá desacordado. É uma tensão maravilhosa, e toda vez que eu volto pra assistir esse filme, eu fico tenso nessa cena, porque é realmente bem construída. Lembrando que o diretor do segundo é o mesmo do primeiro, é o Wes Craven, o grande, né, um dos grandes caras do terror, diretores do terror, criativos pra caramba. Então, ele é o cara que imaginou todo esse universo, que pegou ali uma ideia do roteirista Kevin Williamson e ampliou visualmente, colocou na tela, né? E sem contar que o cara já tinha feito um pouco disso na própria saga de A Hora do Pesadelo com Freddy Krueger. Então, esse segundo filme traz também um clichê de outros filmes, a vingança familiar. Não vou entrar mais em spoilers, mas provavelmente todo mundo já assistiu esse filme, né? Pô, filme aí de mais de 20 anos, né? Eu não vou colocar esse filme aqui no Rei dos Presuntos, porque eu acho que ele já não inova tanto quanto o primeiro. Mas tem boas coisas. Eu vou colocar esse filme aqui como muito bom. Eu acho que eles vão concordar comigo nessa também. Beleza, vamos deixar ele aqui bonitinho. Depois nós temos um filme polêmico, lançado no começo dos anos 2000, no caso, Pânico 3. E já voltando àquilo que eu falei, eu comecei a assistir essa saga muito cedo. Pô, eu tinha ali 9 para 10 anos, e eu já adorava, porque eu queria ver a galera sendo tramontinada à torta e direito. Eu sempre pedi pro meu pai, pros meus pais alugarem esses filmes na locadora. Na época a gente não tinha um DVD ainda, não era uma coisa muito popular, então era fita VHS. Eu sempre falava, vamos alugar os 3. Só que quando não dava pra alugar os 3, ou a fita tava alocada, ou a grana tava curta, eu falava, não, aluga o primeiro ou o segundo. Porque o terceiro eu nunca consegui gostar tanto, porque na época eu era moleque, eu queria ver a desgraça acontecendo. E o terceiro ele tem uma metalinguagem mais aprofundada ainda do que os outros dois, porque se passa em Los Angeles, mais especificamente em Hollywood. Então a gente tem ali um filme da franquia fictícia, Facada, sendo gravada novamente, só que com uma história totalmente nova, porque só tinha acontecido 2 tragédias na vida de Sidney. E esse filme introduz uma terceira parada que nunca tinha acontecido. Então é interessante, porque a gente vê os atores que vão viver lá, o Dewey, a Gale Weathers, a própria Sidney, o Randy. Só que é maneiro, porque, tipo, eles estão interpretando aquelas pessoas que a gente tá vendo em tela, que estão tentando descobrir a identidade desse novo Ghostface, só que eles tentam emular o que esses personagens estão fazendo, ou como eles pensam. Então a gente vê lá a Gale Weathers paraguaia, que é a atriz, e a própria Gale Weathers, as duas saindo aí atrás da investigação. Então é bem maneiro. A cena inicial, onde o Carlton Weathers também vira presunto, é totalmente inesperada, visto que é um personagem que ganhou aí o seu apelo com os fãs no segundo filme. Ele é o herói, um dos heróis do segundo filme. E aqui, na sequência inicial, os primeiros 15 minutos, mandam ele pra vala. E aí você fica, pô, tudo pode acontecer. Só que pra quem era novo, no caso eu, lá no começo dos anos 2000, não entendia esse texto, esses diálogos entre os personagens. Eu achava muito chato, porque não tinha tanta ação assim. A ação era mais dispersa na trama. Hoje, reassistindo, eu fiz, por acaso, a saga Como Derrotar. No caso, fiz Como Derrotar dos 6 filmes. Vocês podem esperar até o final desse vídeo para ver todos os vídeos que estão maravilhosos. Ou também clicar nesse card que tá pipocando aí em cima para poder assistir. Então, tipo, eu achava muito paradão. Só que hoje, reassistindo, eu falei, caramba, esse filme é legal. Porque ele tem uma linha investigativa legal. Tem um desenvolvimento de personagem, porque a Neve Campbell agora ela é uma mulher que aconselha outras mulheres em situação de perigo, né? Em situação aí de um relacionamento tóxico, alguma coisa. Então, mostra que toda aquela bagagem que ela ganhou nos 2 primeiros filmes, ela tá usando nesse aqui para ajudar outras pessoas que talvez não saibam como agir. Então isso é bem legal, mostra o crescimento da personagem. Aí a gente tem um novo Ghostface na parada e temos a revelação de quem é esse novo perseguidor mascarado. Que já não é tão legal quanto os 2 filmes anteriores, porque cai naquele clichê novamente de o parente perdido, né? Eles tentam linkar muito com o primeiro filme,
mas assim, você tem que, né, fazer ali um sapateado, um samba doido pra comprar aí a ideia. Não é totalmente ruim, mas não chega a ser tão bom assim. Então, cara, eu não acho esse filme nem Rei dos Presuntos, obviamente, e nem muito bom. Eu vou colocar ele aqui na categoria bom, beleza? Vamos ver se vocês concordam comigo. Depois disso, em 2011, nós tivemos a volta da franquia Pânico no cinema. E eu quase infartei nessa época, porque não passou no cinema aqui da minha cidade, no litoral. Galera, só estreou lá pra cima. E eu não tinha grana pra ir, era a época que eu tava fazendo faculdade ainda, né? Não sobrava muito dinheiro no bolso. Não que hoje sobre, né? Mas vocês entendem como é que era, a época era sofrida, né? E eu falei, cara, eu não vou poder assistir esse filme no cinema, vou ter que esperar chegar no home video, né? Lembrando que locadora não era uma realidade, então tinha que comprar o DVD e também streaming praticamente não existia, então era uma coisa só. Eu falei, caramba, eu quero tanto ver esse filme, mas por algum motivo tive que esperar mesmo até poder ter o DVD pra poder assistir. Então, cara, esse filme, eu entendo que muitas pessoas no Brasil gostem desse filme, principalmente pessoas aí que são 10 anos mais novas do que eu, porque foi a época que a franquia renasceu pra elas, que elas puderam entender do que se tratava esses filmes, voltar a assistir filmes que, né, no caso elas nunca tinham assistido, o primeiro, o segundo e o terceiro, que eram filmes considerados mais antigos. Mas assim, eu acho esse filme mais ou menos um revival do primeiro, um retorno às origens. Por quê? A gente tem novamente aí, mais uma vez, o palco da ação acontecendo em Woodsboro. E tem a introdução das redes sociais, do live stream, dos vlogs, porque o Mascarado da Vez filma praticamente todos os crimes que ele tá fazendo, né, com aquela webcam, aquela GoPro antigona. O que é interessante porque fazia ali jus ao que acontecia naquela época ali, na década de 2010 em diante, mas não é totalmente inovador. E mais uma vez o filme cai naquele clichê do motivo familiar. Tudo que aconteceu, na verdade, na saga Pânico referente à motivação de Ghostface passa por questão familiar, treta, namoro, relacionamento, sempre é assim, cara, é incrível. Mas então a gente também não pode desgostar porque meio que se tornou uma marca, uma assinatura da franquia, né? Falando um pouco mais desse filme, eu acho ele mais violento do que os outros, tá? Tem um gorezinho ali bem maior, o que é bem interessante. Não tem muito crescimento ali do Dewey, tem talvez um desenvolvimento da Gale Weathers, dela nunca conseguir progredir na carreira dela se não tiver uma tragédia pra ela poder se espelhar. A própria Sidney também tá numa jornada de ser escritora, de autoajuda, mas eu acho que ela já fica um pouquinho, tipo, deixada de lado nesse filme. Começa a tirar um pouco o protagonismo da Sidney pra dividir com a própria Gale e com os novos personagens aí do núcleo Malhação que aparecem, né? Gosto da revelação, eu acho que tem mais sentido do que o terceiro filme, né? A motivação da Ghostface, no caso. Não vou dar mais spoilers, né? Vai que você nunca assistiu o Pânico 4. E eu acho, cara, que é melhor que o terceiro. Então não vou colocar na mesma categoria que ele. E vou pôr aqui na categoria muito bom junto com o segundo, acredito, tá? Eu sei que tem muita gente que vai achar e vai falar que é Rei dos Presuntos, mas eu não acho, tá? E aí, nós tivemos em 2000 e quando, cara? Nossa, já faz 2021? Isso, 2021. Errou feio, errou rude. 2022, cara, tá difícil aqui a memória, mano. A volta da franquia mais uma vez ao cinema, que se passaram aí, o quê? 12 anos. Você parece burro! 11 anos desde a estreia do quarto filme. E aí, trazendo essa saga pra uma nova geração de pessoas. Cara, adoro esse filme também. Mais uma vez se passa em Woodsboro. Só que agora nós temos os personagens clássicos, como a Gale Weathers e o Dewey, separados, criando uma nova dinâmica. O Dewey é um cara afogado ali na cachaça, não conseguindo se envolver num relacionamento sério com a Gale, se tornando um inútil, basicamente, um fujão, um cagão. Enquanto a Gale Weathers está esperando mais uma história para poder, né, montar a banca aí, vender livro, a gente sabe como é que é. Só que agora o protagonismo não tá mais com o trio original, e sim com as duas irmãs, Tara e Sam. Além de mais alguns personagens que são introduzidos, como a Mindy e o Chad. Personagens bem legais, desenvolvidos e que tentam emular muito do sentimento que tinha de camaradagem entre os personagens do primeiro filme lá, do Randy, do próprio Stu, do Billy, por aí vai. Então, cara, uma grata surpresa esse filme. Eu gosto muito também do Rich, né, que é aquele personagem que fica zombando das burrices que as pessoas estão fazendo no exato momento que elas acontecem. Ele também é um cara totalmente
off do bagulho, do assunto, porque ele nunca assistiu a franquia fictícia chamada Facada, o que é bem interessante, porque ele fala, nossa, eu não entendi a referência que você fez. Aí ele começa a assistir os filmes e nutre um gosto por a franquia. Então, cara, eu acho muito bom. E também tem aquela questão da revelação final, onde a gente descobre que a Sam é a filha ilegítima de Billy Loomis, né, cara? Uma coisa que explodiu as nossas cabeças. E também aquela dualidade que ela tem entre o caminho do bem e o caminho do mal, que ela sente algumas tentações ali pra poder passar a Tramontina na galera, né? Ela tem esse anseio por experimentar um pouquinho da vida profissional do seu pai, se é que vocês me entendem. Gosto muito da dinâmica entre a Tara e a Sam. E também a gente tem lá no finalzinho do filme a Sidney vindo com a sua experiência ajudar as garotas. Mesmo que ela já não participe tanto assim e meio que zombe da situação por ela já estar calejada em enfrentar o Ghostface e aquelas garotas não representarem um grande risco pra ela, né? No caso, garotas não. No caso, Ghostface, né? Representar um grande risco pra ela. Porque ela já enfrentou coisas bem piores no passado. Acho um filme bem maneiro e eu sinceramente adoro o gosto de novidade que esse filme trouxe pra franquia. Então vou colocá-lo aqui no muito bom. E finalmente nós tivemos o filme lançado este ano, Pânico 6, que muita gente adorou. Outras nem tanto, não gostaram muito da motivação do vilão, digamos assim. Mas, meu, eu cresci no hype pra esse filme aqui. Coloquei muito vídeo no canal falando dessa história, né? Todas as teorias malucas que estavam saindo. E eu adoro a concepção desse filme, do risco que ele toma em centralizar a trama na Tara, na Sam, nos outros personagens, né, Mindy, no outro cara que eu esqueci o nome agora. E também de deixar um pouco o holofote fora ali da Gale Weathers. Lembrando que o Du, infelizmente, bate as bolas lá no filme anterior de uma forma bastante inesperada e tocante aí para os fãs da franquia, no caso, eu também me considero. Talvez seja ali o grande filme onde o Ghostface vem com tudo. É um Ghostface muito mais experiente, muito mais direto ao ponto, não brinca tanto com as suas vítimas, né? Que até acaba contradizendo a fórmula da franquia. Mas realmente é o filme mais violento de todos os 6. Gosto bastante dos novos personagens que são introduzidos, porque brinca muito ali com os clichês um namorado novo e pode ser o grande vilão, né? Fazendo uma referência ao Billy Loomis ser namorado da Sidney lá no primeiro filme. Fora isso, tem boas sequências, como por exemplo a do metrô, né? Um espaço fechado com muita gente mascarada, um monte de easter egg para os fãs do terror. Tem coisa ali do Freddy Krueger, coisa do próprio Jason e por aí vai. A única coisa que eu não gosto nesse filme é a revelação do vilão, porque começa a criar um distanciamento, assim, é mais ou menos como se fosse a motivação do segundo filme, só com personagens não tão legais, talvez, ou com muita conveniência de roteiro, uma relação ali entre os 3 Ghostface, tentaram aumentar a aposta, né, colocando 3 mascarados, mas eu não gostei muito, não comprei muito essa ideia, né, eu acho que uma coisa muito repetida, esperava uma outra revelação. Talvez aí o Stu Macher que tenha sobrevivido, inclusive o filme brinca com essa possibilidade. Os fãs sempre falaram, pô, Stu Macher não pode ter batido as bolas com uma TV caindo na cabeça dele, né? E gosto muito também da primeira sequência, né? Aquela de abertura, onde a gente tem uma pontinha ali da atriz Samara Weaving, que ela corre para um beco escuro, e ela é uma professora de filmes de terror com foco em slasher. Então o Ghostface até zomba, pô, você dá aula disso e cai numa dessa, fácil assim. E aí a gente tem a revelação que, na verdade, aquele Ghostface não vai ser o Ghostface que vai perdurar ali pela trama. Porque a gente tem um outro Ghostface que nada tem a ver com a motivação desse cara. Então, um Ghostface finaliza o outro, que era uma coisa inédita na franquia. Então, eu gosto do risco que esse filme acaba tomando, né? Então, cara, eu também acho que ele deveria estar na categoria muito bom, tá? Cara, eu sou muito chat dessa saga, né? Mas é o que é, galera. Eu vou colocar aqui. E eu queria saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, vocês concordam com esse meu ranking ou acham que eu tô surtando, que eu tô viajando aqui na maionese? Vamos bater um papo, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, tô colocando aí na tela pra vocês, estão tentando chegar a 4.000 seguidores. Vai rolar muito conteúdo de Pânico 7 ainda, né, conforme forem saindo as notícias eu vou colocando lá, fechou? E vou dando minhas opiniões, tudo por lá. É isso, galera, não esquece de tramontinar o like, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!